Saudações a todos. Eu sou a Ana Aldete Kassindageleng e o meu colega é o João Bundê. Nós estamos aqui para fazermos a apresentação do nosso seminário nessa disciplina de analítica avançada. E o artigo que a gente escolheu, né? O artigo que a gente escolheu tem como tema compreendendo os efeitos do solvente na adsorção e protonação em catalisadores porosos. Bem, no decorrer desta apresentação, nós vamos fazer um pouquinho, vamos fazer a introdução, né? Vamos trazer alguns conceitos relacionados a esse tema, vamos fazer o desenvolvimento e no final vamos fazer a nossa conclusão. Então, como a minha colega acabou de falar, que é a Ana, vou dar continuidade com a introdução. Né? Trouxemos algumas definições, né, nessa introdução. Primeiramente, estamos a falar de adversão, né? Que é a admissão de moléculas na superfície, né? Ou adição, né? Das moléculas, né? Em superfícies. A protonação, que envolve a adição de um próton a moléculas. E também trouxemos de relevância, né? E esses processos são cruciais para reações catalíticas, né? E eficientes, né? Quer dizer, uma coisa que com grande produtividade e eficácia. Eles influenciam a atividade e a seletividade dos catalisadores. Catalisadores quer dizer aqueles que ajudam a reação, né? O desenvolvimento de reação química. O objetivo deste trabalho, né, dessa autor, é entender como os solventes afetam a desorção e a protonação. Isso vai permitir, né, otimizar processos catalíticos durante o desenvolvimento do trabalho. Bom, agora vamos falar um pouco do desenvolvimento. Falando da introdução, agora vamos falar um pouco sobre cada um dos pontos aqui no desenvolvimento, sobre esses conceitos, né, básicos que vamos trazer agora. Falando da adsorção. O que é a adsorção? É um processo, né, pelo qual átomos ou moléculas, ou também chamam de íons, né, são retidos na superfície de sólidos através de interações de natureza química ou que pode ser também física, né? Nesse caso, reter alguma coisa, né, a partir de um procedimento que pode ser físico-química. Falando da protonação. Protonação, em química, é uma reação química, né, que ocorre entre um próton, né, nesse caso, podemos, de acordo com o trabalho do autor, que é o H+, que liga-se a um átomo, ou uma molécula, né, ou um íon. Né. O produto desta reação é chamado de ácido conjugado, né, do reagente inicial. E possivelmente a reação mais fundamental, a reação química fundamental, e é um passo em muitos processos estereoquímicos catalíticos, né? Catalíticos que facilitam o processo de reações químicas. Então, falando da simultaneidade, que a redução e a protonação pode ocorrer simultaneamente, né? Isso afeta a reatividade dos catalisadores. A adsorção e a protonação são processos fundamentais na catalise. Né? Quer dizer, é uma tendência de fatos que acontecem ao mesmo tempo em um sistema, né? Simultaneamente, quer dizer, de uma forma, um traz o outro, né?
Bem, dando continuidade do nosso desenvolvimento, né? Temos aqui efeitos do solvente na adsorção. Bem, primeiramente tem a polaridade do solvente. Isso quer dizer o quê? Que os solventes polares podem aumentar, né? Podem contribuir no processo de adsorção em algumas superfícies. Quanto mais polares forem os solventes, né? Melhor adsorção teremos nas superfícies, no local onde tiver a acontecer esse processo. Em segundo lugar, nós temos as interações solvente-superfície, né? As interações entre solvente e superfície são cruciais para a adsorção. Neste caso, tem a ver com o solvente e o local onde tiver a acontecer esse processo de adsorção, né? Tipo, quanto mais o solvente for bom, mais interações vai acontecer com a superfície e, nesse caso, melhor será o processo de adsorção, melhores resultados vão acontecer nesse processo de adsorção. Em terceiro, nós temos a concentração do solvente. A concentração do solvente pode afetar a taxa de adsorção. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que a taxa de adsorção, nós vamos ter a taxa de adsorção, seja alta ou baixa, consoante o solvente, a concentração de solvente que nós temos. Se nós tivermos um solvente assim, bem denso, a gente vai ter uma taxa de adsorção diferente de se nós tivermos um solvente de uma concentração mais leve, né, menos denso. Nesse caso, né, é importante nós, se tivermos perante ao processo de adsorção, é muito bom vermos como é que está o nosso solvente, como é que está a concentração do nosso solvente. Isso tudo conta muito para que nós possamos ter um bom processo, né, de adsorção. Nós agora temos aqui os efeitos do solvente na protonação. Influência na estrutura. Os solventes podem alterar a estrutura de moléculas protonadas. O que isso quer dizer? Os solventes podem alterar a estrutura da molécula protonada caso não seja um solvente adequado, né, naquele momento, naquela reação. Aí vem a importância da escolha do solvente também. Para quê? Para que nós possamos ter um bom processo na estrutura de moléculas protonadas. Em segundo, nós trazemos aqui a transferência de prótons. Os solventes podem facilitar ou dificultar a transferência de prótons. O que isso nos dá a entender? Um solvente vai dificultar, né, a transferência de prótons, como eu disse anteriormente no ponto anterior, que é muito importante nós vermos a concentração do nosso solvente, nós vermos se o nosso solvente é mais denso ou menos denso. Para quê? Para que não haja dificuldades na transferência do próton. Para que aconteça uma transferência de próton fácil, é importante que se olhe, né, no nosso solvente, no tipo de solvente, na concentração, saber se o solvente que nós estamos a usar é adequado para aquela determinada reação. Em terceiro, nós trazemos características dinâmicas. A dinâmica da protonação varia entre diferentes solventes.
Tipo, se nós temos um solvente numa reação, a dinâmica desse solvente vai ser diferente se nós colocarmos ele no outro tipo de reação. Tipo, ele vai se comportar de maneiras diferentes. Não vai se comportar da mesma forma. Tipo, se colocarmos esse solvente, tipo, como é que posso dizer? Se colocarmos esse solvente na reação X, aí colocarmos também o mesmo solvente na reação Y, o comportamento não vai ser o mesmo, o funcionamento desse solvente não vai ser o mesmo, vai ser diferente, né? Em cada reação. Na reação X vai ser diferente e na reação Y também vai ser muito diferente. Sim, falando das influências, né, dos efeitos, nesse caso, vamos dar continuidade com a importância da compreensão destes efeitos em catalisadores porosos. Neste caso, a importância destes efeitos em catalisadores ou é de suma importância para o autor. O autor que estava pesquisando, ele preocupava bastante para compreender a estrutura porosa e vital para a otimização. Quer dizer, para ter grandes resultados e tinha que entender essas demandas, nesse caso. A estrutura de Pierre é uma das estruturas que ele tinha que entender, né, para a realização desse processo, né, que vai dar grande importância depois de terminar o trabalho ou pesquisa. Segundo, temos desempenho catalítico. Quando falamos de desempenho catalítico, é um processo, né, ou caminho que um investigador, um pesquisador tem que se preocupar. Nesse caso, o autor tinha muito cuidado, né, com reatores catalíticos que proporcionam alta eficiência, longa vida útil, catalisadora e desempenho seguro, porque isso é necessário, né? Quando um pesquisador, principalmente um químico, nesse caso, que está desenvolvendo um processo, tinha que andar um caminho seguro, confiável, para conseguir o resultado, o produto que ele necessita, ou que ele está pesquisando. Falando desses caminhos, os caminhos reacionais, nas reações químicas, né, existem esses caminhos, né, para fazer reações, ou temos também até tipos de reações, podemos mencionar nesse caso. Então, nesse caso, o caminho de reação pode ser entendido como conjunto de transformações. Transformações, quimicamente, é quando acontecem reações e dão o produto, né, que a gente precisa, ou mesmo não que a gente precisa, mas serve como se fosse um teste, né, para chegar no resultado. Então, o autor também tinha isso como um dos grandes importância, um dos pontos que ele precisava de compreender. Então, esses caminhos, né, que formam ligações químicas, pelo qual a reagente de uma reação química passa até a origem ao produto, ou dando origem ao produto nesse caso. Como sabe quimicamente, a reação tem que ser igual ao produto nesse caso, mas dependendo do que o autor precisa, quais são os procedimentos. Então, é importante compreender efeitos catalisadores nessas atividades, ou porosos nesse caso, porque catalisadores não é adicionado em qualquer reação. Tinha que compreender, como a colega explicou, se é viável para tal reação ou se vai adequar, porque isso é necessário para um químico. Apesar de química, a imaginação as pessoas têm que entender, inventar.
Por isso temos testes, mas também é necessário estudar e compreender o que vamos fazer. Se isto que vamos colocar vai dar grande importância ou não. Por último, vamos ver quais são o resultado que o autor chegou. Mas esses aqui são de suma importância compreender efeitos de catalisadores porosos nesse caso. Poro está referido foros, né? Lembrando de sponsor, nesse caso, então é necessário entender os efeitos de retirar essas moléculas na superfície. Bem, continuando com a nossa apresentação, né? Nós trazemos aqui também as aplicações práticas em processos catalíticos. Aplicações práticas dos solventes, né? Por exemplo, em catálise em indústria química. Nesse caso, os solventes, eles otimizam a eficiência em reações químicas. Isso faz com que o produto venha de alta qualidade, né? Quer dizer que os solventes, eles vão melhorar muito no produto que se deseja. Vai trazer uma alta qualidade, vai trazer uma eficiência nas reações químicas, e isso vai fazer com que o produto a ser gerado, né, ele venha com uma qualidade boa, com uma qualidade desejada. Já no desenvolvimento sustentável, né, a escolha consciente de solventes podem reduzir os resíduos. O que isso nos faz entender, né? Por exemplo, numa indústria química, se os solventes não forem adequados, né? Se os solventes escolhidos para aquele processo não forem, adequados, isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque depois vai resultar em uma quantidade de resíduos, e que esses resíduos vão ser lançados para o meio ambiente. E isso pode afetar a sustentabilidade, pode afetar a saúde ambiental. Então, é muito importante essa escolha consciente dos solventes, porque quanto mais certo for o solvente que a gente escolher para um processo, para um determinado processo, mais nós teremos, ou melhor, estaremos a reduzir, né, a quantidade dos resíduos para o meio ambiente. Nós sabemos muito bem que tudo que se lança na natureza fica na natureza, não tem para outro lugar que ele vai depois desaparecer e para outro canto, fica na natureza. Então aí está, né, a relevância da escolha consciente do solvente para que nós possamos ajudar a nossa mãe natureza a se manter estável. João, pode continuar. Certo. Concluindo, né? Na conclusão, percebemos que a compreensão dos efeitos de solvente é fundamental na análise porosa. Nesse caso, foi o que o autor se preocupou para desenvolver, nesse caso. Então, para compreender antes de conseguir o resultado. Da escolha de solventes também é fundamental para o desenvolvimento e processos catalíticos, nesse caso. Agradecemos e obrigado. Agradecemos pela atenção dispensada. Obrigada.